Vamos falar das cenas infantis do Schumann, Robert Schumann, que fez essas cenas infantis quando a sua amada Clara estava fazendo turnê pela Europa e eles ficaram um tempo afastados, então ele começou a compor e fazer essas cenas infantis. Ela chamava ele meio de infantil, né? Tinha uns pensamentos infantis, então ele decidiu fazer. A gente vai falar hoje sobre uma análise sobre a número 6, né? É um evento importante, que é o subtítulo, né? O título dessa número 6. Bom, estamos em Lá maior, temos 3 sustenidos, Fá, Dó, Sol sustenido, né? Poderia ser a relativa Fá sustenido menor, né? O 6º grau de Lá maior, mas no caso termina em Lá maior, começa em Lá maior, né? Então já tem todos os indícios de Lá maior. Como que a gente começa a analisar essa peça? Olhando a fotografia. Você já percebe que ela é muito vertical. A mão esquerda ela é inteira em oitavas, a direita acordes, né? E ela é dividida, olha, em 3 partes. A até a barra dupla com o ritornello, para o B, diferente, ó, que o B tem um ritornello, e ele termina com o A. Então, a forma, a gente fala que isso é a forma. Qual a forma da música? A, B, A. Forma A, B, A. Né? Ele repete novamente o início aqui no final. Então, ele tem um A, B, A bem certinho, tá bom? Outra coisa, já para vocês que estão analisando, já perceber, né? E você vai anotando. Começa com a dinâmica forte, vai para um mezzo forte, tem um diminuendo, mas dentro da dinâmica forte, da atmosfera do forte. O B já é fortíssimo, 2 Fs, né? Tem um esforzando SF aqui, ó, nesse acorde aqui, ó, de Ré com a sétima, a gente vai ver isso. E ele ainda cresce e ele volta novamente o A forte, mezzo forte e finaliza, tá bom? Esses sinais aqui, ó, são tipos de acentuação que a gente chama de marcato, né? Então são marcatos. Significa que o meu toque tem que ser de cima para baixo, marcado, né? Não é apenas um acento, é um toque de cima para baixo, né? Marcato é diferente do acento. O acento ele é deitado em cima ou embaixo de uma nota específica. O marcato ele parece o acento, só que ele é de cabeça em pé, né? E o acento ele acentua a nota, né, deixando ela importante. Ele acentua. Então, é muito importante já fazer esse mapeamento da peça antes de tocar, de começar a desenvolvê-la. Percebemos que tem 2 pausas no final da parte B, né? São as únicas pausas da peça, então isso é significativo. Por que que ele faz uma ruptura aqui no B? Para voltar para o A. Então, ele cria essa pausa, a única pausa que tem da peça. Bom, aconselho vocês a começarem a estudar pela esquerda. Imaginando já o campo harmônico, imaginando a condução melódica dessa mão esquerda. Então temos um arpejo de Lá maior. Ele já começa com um arpejo de Lá maior, né? Certificando a tonalidade que é em Lá maior e mostrando que tanto o começo quanto o final desse trecho é Lá maior. Sobe em um arpejo ascendente e desce.
Só que na descida aparece o Si sustenido, né? Resolvendo no Dó sustenido. Então, sem o Si sustenido, com o Si sustenido, né? Esse Si sustenido a gente fala que ele tem uma função de apogiatura, né? O que é uma apogiatura? É uma nota que ela antecede a nota real principal daquela coluna que a gente está falando, que no caso é um Dó sustenido, e ela tem a sua harmonia própria, mas ela é uma nota de passagem, ela é uma apogiatura, ela apenas está ali para enfeitar, para conduzir para a nota real, né? Então a nota real é Dó sustenido, eu faço uma apogiatura, ou seja, eu fiz um floreio antes de começar essa, né, um tipo de ornamento. E as apogiaturas são muito importantes, né? A gente identificar as notas como funções de apogiatura. Esse é um caso. Então, o início, tipo de início, anacruse. O início anacrústico é quando começa antes do primeiro tempo. Então, o primeiro tempo, o tempo forte, caracteriza o primeiro compasso da peça, esse Mi maior, né? E começa antes do primeiro tempo, ou seja, é anacruse, tá? Então, outra apogiatura do Mi sustenido, no terceiro compasso. Bom, se a gente for analisar harmonicamente, o que acontece? Lá maior, apogiatura, Lá maior. Dominante, Si, Mi, ó, de Mi maior. E Mi maior é o quinto grau de Lá maior. 1, 2, 3, 4. Da tônica, né? Então, a dominante, quinto grau, tônica, Lá maior. Então, o segundo compasso ele faz Si, Mi, Dá dominante e resolve. Com uma escalinha indo para o Lá maior, anacruse para Fá sustenido menor, né? Sexto grau, quarto, olhando apenas o baixo, tá? Depois a gente vai ver que não é quarto, que aí em cima vai estar em Si menor, tá invertido. Quinto, primeiro, Mi maior, Lá maior, tá? E ele repete novamente a mesma frase dominante tônica. E aí ele repete uma oitava abaixo. Lá com Mi. Acaba. Ou seja, são duas frases iguais, só que uma numa oitava acima e a outra numa oitava abaixo. Isso é muito legal, tá? Mão direita. Temos ligaduras. As únicas ligaduras são essas ligaduras do anacruse que ele pede, né? Sem os marcatos, ou seja, é a parte legato da peça que ele quer, né? E com essas ligaduras aqui do anacruse, ó, com as ligaduras de portamento. Então, abaixo, dominante, tônica. Mesma coisa. Vamos ver como fica junto? Importante conduzir, como são sextas, ele vai fazendo por sextas, ó, sem as notas do meio. Tá vendo? Então, sempre conduzir muito bem primeiro quarto, primeiro quinto, segundo quinto, né?
para que essas, ó, quinto, quarto, quarto, quinto, quarto, quinto, ligando bem essa melodia de cima, quinto, quarto, quinto, quarto, quinto, quarto, quinto. Então, por mais que eu tire a mão, essa condução melódica é importante existir. De quarto para quinto, de terceiro para quarto, quarto para quinto, segundo, primeiro, tá bom? Bom, terminou a parte A, que vai ser repetida lá no final. Chegamos na parte B, onde ele começa novamente com um anacruze. Só que esse anacruze, ele começa em Lá da mesma forma que fez o A, e ele vai para Ré maior. E aí é muito legal, porque você vai perceber onde esse B ele é modulatório. Ele vai modulando e ele certifica-se em Ré. Ele se solidifica em Ré maior. Então, esse Lá maior aqui, que era primeiro grau no A, ele já não é primeiro grau no B. Ele tem função de dominante, porque o quinto grau de Ré é Lá. 1, 2, 3, 4, 5. Lá maior, Ré maior. Wesley, como que eu sei que ele modulou para Ré? Porque vocês vão ver que toda a condução vai direcionar para Ré maior, não para continuar em Lá maior, tá? Na parte B. Então vamos ver como que isso acontece. Ele faz Lá, Ré. Se eu penso em Lá maior, eu estou indo para o quarto grau, né? Primeiro, Lá, quarto, Ré maior. Aí ele já faz um Sol maior. Ele já põe o Sol natural, tá? E esse Sol natural já começa a caracterizar mais ainda que ele já está saindo de Lá maior, porque Lá maior tem Sol sustenido. É a sensível, né? Ele tira essa sensível e aí só fica com dois sustenidos, que é Dó sustenido e Fá sustenido, que é de Ré maior, né? Então ele faz Sol maior, Lá com a sétima. Quando ele faz esse Lá com a sétima, que um Lá com a sétima sempre pede a tônica, né? Vai pedir uma resolução. Então, Lá com a sétima, ele resolve com o Ré com sétima, né? Cria uma tensão, uma instabilidade, que aí você não sabe exatamente para onde ele está indo. Aí ele faz um Sol com quarta suspensa. O que é Sol com quarta suspensa? Sol maior é Sol si Ré. Sol maior com a quarta suspensa, 4 sus, que é escrito na cifra, significa que eu toco a tônica, a quinto grau e a quarta. E ela é suspensa porque a sensação do acorde é de suspensão. Mas você toca o quarto grau. Então, Sol com a quarta suspensa. Quarto, Sol, o Sol ele vai ser resolvido. Aí agora ele é resolvido. Então ele faz no terceiro sistema Sol com a quarta suspensa e resolve no compasso seguinte, no Sol maior. Sol, Sol maior, abre, Ré maior, Sol, Lá com a sétima, quinto grau, primeiro, Ré maior. Ou seja, ele acaba em Ré maior, a minha ideia, a minha frase, falando, eu modulei para Ré maior nesse B. Ele cria uma pausa, uma ruptura de silêncio e ele volta para o A, que é Lá maior. Vamos fazer o B então. E aí esse B, eu já passei a mão direita. A esquerda, ele faz acentos importantes, que é Ré, Ré, Lá, Ré. Ou seja, nos tempos principais de cada compasso, ele coloca acentos no que ele já está dizendo que é Ré maior. Ré, Ré, Lá, Ré, tônica, tônica dominante, tônica. Ou seja, modulou para Ré maior.
e ele continua. E finaliza. Então, é uma peça fácil, não é difícil de se analisar, né? De ver todas as questões harmônicas, de frase, de acidentes que acontecem. Houve essa modulação aqui na parte B. Então, é um ABA com um B modulatório, né? Para Ré maior. Estamos em Lá maior. Uma peça ternário, né? Com início anacruze. E é muito interessante. E o mais interessante também é que esse início anacruze, ele rouba o tempo, né? É ternário, deveria ter 3 tempos aqui, mas o terceiro tempo ele utiliza no anacruze, né? O terceiro tempo do último compasso é iniciado pelo anacruze, né? Para dar essa ideia de continuidade, inclusive, desse anacruze. Não necessariamente o anacruze tem que ter esse tempo faltando no último compasso, tá? Pode ser apenas o início anacruze. Nesse caso, como num compasso 3/4, o meu último compasso tem 2 tempos apenas, eu sei que o primeiro tempo está no início da peça como um anacruze, tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado.